Ok, meus amigos, vamos voltar aqui, volte comigo aqui para a tela. Veja então que nós ficamos de retornar para tratarmos das características do inquérito policial. Então vamos avançar para isso. Eu vou colocar aqui, do outro lado da tela, vou colocar aqui quais são essas características, né? O que é que caracteriza então o inquérito policial. Olha que a gente já falou muita coisa sobre inquérito policial no bloco anterior, né? Como a gente viu aí, está escrito aí ainda, conceito, natureza jurídica, atribuição, finalidade. Mas bem, quais são essas características? Primeira característica que eu quero trazer é lembrar que o inquérito policial ele é escrito. Isso diz o CPP, né? O CPP diz que o inquérito policial ele é um procedimento escrito. Quero te recordar que, evidentemente, nós temos uma série de atos que são produzidos verbalmente e que são reduzidos a escrito, são reduzidos a termo, né? Aliás, diríamos, inclusive, que a maior parte dos atos nas diligências investigatórias são produzidas oralmente, né? Ouvir, então, ali o ofendido, ouvir as testemunhas, fazer a cariação, ouvir o investigado. Então, a maior parte dos atos realmente é produzida oralmente, mas esses atos eles são reduzidos a escrito e, portanto, nós temos um procedimento que é primordialmente escrito, né? Primordialmente escrito, essencialmente escrito. Bom, claro que podem existir ali outros tantos atos, como, por exemplo, pode acompanhar um inquérito policial ali determinados instrumentos ou objetos do crime, pode vir ali instruindo o inquérito policial, fotos, vídeos, imagens, mídias, né? Então, mas o inquérito policial ele continua a ser essencialmente escrito, né? Em sua essência, ele é um procedimento escrito. Pois bem, avancemos. Que mais? Ademais, eu quero te lembrar aqui o seguinte: o inquérito policial, meus amigos, ele é um procedimento, nós já mencionamos aqui, dispensável, prescindível. Dispensável porque nós já vimos aqui que, na verdade, desde o nosso segundo bloco, o nosso penúltimo bloco, nós já vimos que, na verdade, a investigação criminal como um todo ela é dispensável. Não é só um inquérito policial. A investigação criminal como um todo ela é dispensável. O que é indispensável, o que é imprescindível, é que tenhamos a justa causa. Que, como nós sabemos, são aqueles elementos de materialidade e autoria, a prova da materialidade e os indícios de autoria ou participação. Aí é imprescindível, aí é indispensável. Tá? É indispensável que a gente tenhamos, que nós tenhamos aqui os dois elementos, a prova da materialidade e os indícios de autoria ou participação. Tá? E aí, como nós sabemos, claro que no mais das vezes esses elementos são obtidos a partir dos instrumentos de investigação, entre os quais o inquérito policial sobressai importância. Evidente isso. Mas nós sabemos também que é possível que nós não tenhamos o inquérito policial, que tenhamos algum outro tipo de investigação ou que não tenhamos nenhum tipo de investigação e já tenhamos a obtenção diretamente da justa causa, dos elementos de materialidade e autoria, e a gente já possa iniciar o processo criminal independentemente da existência de investigação criminal. Bom, demais disso, eu quero te lembrar o seguinte. Quero te lembrar que nas infrações de menor potencial ofensivo, o inquérito policial ele é substituído pelo TCO, o termo circunstanciado da ocorrência. Lembre comigo, infrações de menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais e no que se refere aos crimes, são aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, nesses casos, repito, todas as contravenções penais e crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, né, nesses casos nos quais a gente fala em infração de menor potencial ofensivo, quero que você lembre comigo que, nestes casos, nós não teremos o inquérito policial, ele será substituído pelo TCO, o termo circunstanciado da ocorrência. Obrigatoriamente, não. Essa possibilidade de o TCO substituir inquérito policial, como eu disse, é realmente uma faculdade que é permitida ali pela Lei 9.099, mas é o que acontece na larga maioria das vezes. E esse TCO, ele não chega a ser um instrumento de investigação formal. Ele é um documento simples que substitui essa investigação, mas que nele estão ali alguns elementos importantes. Então, ali no TCO, por exemplo, o delegado de polícia vai poder pegar ali o depoimento do investigado, o depoimento, quer dizer, não chega a ser investigado, né? O depoimento, tanto que a lei chama de autor do fato.
A lei de juizado chama de autor do fato. Melhor seria ter chamado de suposto autor do fato para prestar um tributo ao princípio da inocência. Mas tudo bem, a lei chama de autor do fato, vamos chamar assim também. Então vamos pegar o depoimento do autor do fato, o depoimento da vítima, o depoimento das testemunhas, né? Então a gente tem ali a concentração das principais informações no TCO, mas não chega a ser uma investigação formalmente falando. Então a gente não vai ter o inquérito policial quando a gente fala, portanto, nas infrações de menor potencial ofensivo, e nas demais a gente sabe também que o inquérito policial ele é dispensável. Evidentemente a gente precisa conhecer também as discussões mais modernas em relação a isso. Destaco aqui a doutrina do professor Henrique Hoffmann, que defende a indispensabilidade do inquérito policial, haja vista o fato de que quando ele fala na indispensabilidade, não porque necessariamente haverá um inquérito policial, mas porque na larga maioria dos casos existe inquérito policial. É claro que nem todo caso vai haver inquérito policial, a lei é categórica em relação a isso. Então pode ser que não tenha inquérito policial, pode ser que no lugar do inquérito policial tenha um PIC, procedimento investigatório criminal, pode ser que tenha um TCO, pode ser que tenha investigação da CPI, ou pode ser que não tenha investigação, que a gente já tenha justa causa. Mas, a partir do ponto de vista dessa doutrina, como a gente tem aí a larga maioria dos casos de ações penais, a larga maioria dos casos de processo criminal antecedida de inquérito policial, então, sobre essa importância, o inquérito policial, sobretudo a partir do momento em que a gente enxerga o investigado não apenas, como era na época do sistema inquisitivo, não apenas como um objeto da investigação, mas sim como um sujeito de direitos na investigação. Isso, evidentemente, sobressai a importância aqui à questão do inquérito policial. Tá? Mas, para sua prova, continuo a aconselhar que você entenda o inquérito policial, assim como as outras modalidades de investigação, como dispensável. Tá? Bom, volta comigo para a tela. O que mais que a gente vai ter aqui? Olha bem, então essa é a ideia da dispensabilidade do inquérito policial. Eu prossigo aqui para avançar e trazermos aqui que o inquérito policial, além disso, ele é indisponível. Essa indisponibilidade, meus amigos, consta do artigo 17 do CPP. O inquérito policial é indisponível. Tá. Por que essa indisponibilidade consta do artigo 17 do CPP? Porque esse artigo que nos diz que a autoridade policial não pode mandar arquivar autos do inquérito. Ou seja, aquele que preside o inquérito, que é o delegado de polícia, é, portanto, a autoridade policial, não pode mandar arquivar o inquérito. Ele preside, mas ele não pode arquivar, ou seja, ele não pode dispor daquela investigação que ele está conduzindo. Ele preside, eu repito, mas ele não pode mandar arquivar. Tá? Daí a gente falar na indisponibilidade, daí a gente trazer que o inquérito policial ele é indisponível. Veremos que na atual sistemática a gente vai ver a forma de arquivamento do inquérito policial nos termos do artigo 28 do nosso Código de Processo Penal. Mas uma coisa é certa, o delegado de polícia, que é quem pode, ou melhor, que é quem preside as investigações, quem é que preside o inquérito policial, ele não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Daí a gente falar na indisponibilidade. Agora, veja bem, então o delegado ele não pode mandar arquivar, mas ele pode deixar de instaurar o inquérito. Pode o delegado de polícia se recusar a instaurar o inquérito? Pode, mas, e lembra que quando eu falo pode é poder dever, porque eu estou falando de um agente público. Então pode, poder dever, mas o delegado somente fará isso se estiver diante de um fato atípico. Então, por exemplo, já está assim, bastante evidente que o sujeito matou em legítima defesa. O delegado pode então deixar de instaurar o inquérito? Não. Por quê? Se matou em legítima defesa, a gente sabe, fazendo um link lá com o direito penal, que eu tenho um fato típico e a legítima defesa exclui a ilicitude. Então, se matou em legítima defesa, eu tenho um fato típico. Se eu tenho um fato típico, eu não posso falar, meus amigos, aqui em um delegado deixar de instaurar o inquérito policial. O delegado será obrigado a instaurá-lo. Tá? Então, primeiro ponto é esse. Então, o delegado não vai deixar de instaurar o inquérito policial quando eu tenho um fato típico, mas não tem ilicitude. Ou tem um fato típico ilícito, mas não tem culpabilidade. Ou tem fato típico ilícito, culpabilidade, mas não tem punibilidade. Em todos esses casos, o delegado irá instaurar um inquérito policial. O delegado somente pode se recusar a instaurar um inquérito quando estiver diante de um fato atípico. E nesse caso, imagine, por exemplo, que eu, cidadão, chego até a delegacia e narro um fato criminoso do qual fui vítima.
pelo menos eu acredito, né, ser o fato criminoso, né? E então o delegado de polícia disse para mim, não, mas isso não é crime. Vai para casa, não é crime. Né? O delegado se recusa a instaurar um inquérito policial. O que é que eu, cidadão, posso fazer em uma situação como essa? Eu tenho duas opções, eu tenho duas alternativas. Minha primeira alternativa, que é expresso no CPP, é ingressar com um recurso administrativo para o chefe de polícia. Então, é possível, diante da negativa do delegado em instaurar um inquérito, então eu, cidadão, vou noticiar um crime, né? Eu vou prestar notícia a crimes. O delegado diz que não é crime. Ele só pode se recusar, lembra comigo, ele só pode se recusar a instaurar um inquérito se for fato atípico. Então ele diz que não constitui crime, que é fato atípico. Ele se recusa a instaurar um inquérito. Eu, cidadão, estou inconformado com aquela recusa do delegado. Qual é a minha primeira opção? Eu posso, então, interpor um recurso administrativo para o delegado, para o chefe de polícia. O chefe de polícia pode, então, em sede de recurso administrativo por óbvio, né, o chefe de polícia poderia rever a decisão do delegado, determinando a instauração do inquérito policial. Bom, mas uma outra opção que eu tenho é recorrer, meus amigos, ou ao MP ou ao juiz. Porque o delegado, a priori, ele é obrigado a atender as requisições. Eu disse a priori porque eu já vou dizer quais são as exceções. Mas, a priori, o delegado é obrigado a atender as requisições do MP e do juiz. Então, diante daquela inconformidade, né, ou melhor, diante daquele inconformismo perante a recusa do delegado em instaurar o inquérito, posso eu, cidadão, recorrer ao MP ou recorrer ao juiz. Então, moro ali numa cidade, o delegado se recusa a instaurar um inquérito, eu atravesso a rua, saio da delegacia, atravesso a rua, vou no MP. E eu relato o que aconteceu para o MP. Porque se o promotor entender que é crime e o promotor requisitar a instauração do inquérito, o delegado é obrigado a atender a requisição do promotor, instaurando o inquérito. Então, por isso que eu dizia que, veja, que eu, cidadão, que noticia o crime e o delegado se recusa a instaurar o inquérito, perceba que eu, cidadão, tenho duas opções. Ou eu vou com recurso administrativo para o chefe de polícia, ou eu, então, vou diretamente ao MP ou ao juiz, porque se o MP e o juiz requisitarem a instauração do inquérito, o delegado seria obrigado a atender. Mas eu tenho uma observação importante sobre essa questão de o juiz requisitar. Porque realmente o CPP nos diz isso. Realmente o CPP nos diz que o juiz, que o delegado é obrigado a atender as requisições do MP e do juiz. E, a priori, as requisições do MP e do juiz devem ser cumpridas mesmo. Só que essa questão de o juiz requisitar a instauração do inquérito, isso é polêmica em doutrina. As demais requisições do juiz, não. Então, no bojo de uma investigação, por exemplo, o MP requereu uma interceptação telefônica, aí o juiz decreta a interceptação telefônica e requisita do delegado de polícia que operacionalize o acompanhamento da interceptação. Tudo bem, ninguém duvida que aí tem que requisitar mesmo e o delegado deveria cumprir. Quanto a isso, não há dúvida. A dúvida na doutrina, a polêmica na doutrina, é o juiz requisitando que o delegado instaure o inquérito. Ou seja, o juiz requisitando que se inicie a investigação. Por que em doutrina isso é polêmico? Porque muitos reconhecem que aí nós teríamos, meus amigos, uma violação ao sistema acusatório. Nós já trouxemos isso aqui em um encontro anterior e nós já sabemos que a principal característica do sistema acusatório é a separação nas funções de acusação e julgamento. Aquele que acusa não pode julgar, aquele que julga não pode acusar. E quando a gente permite ao juiz tomar a iniciativa para começar uma investigação, o que estaríamos fazendo se não permitindo ao juiz fazer o papel de acusador? É essa a grande questão aqui, é esse o ponto polêmico. É por isso que muitos defendem, particularmente eu sou muito simpático à ideia, de que quando o juiz toma contato com a prática de um crime, no lugar de requisitar a instauração do inquérito policial, ele deve aplicar o artigo 40 do CPP. O artigo 40 do CPP, ele nos diz que sempre que o juiz, no decorrer da sua atuação, tomar ciência da prática de um crime de ação penal pública, ele, juiz, encaminha os autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público, sendo o caso, adote as providências que reputar cabíveis. Tá? Então,
Veja, pelo CPP, eu repito, poderia o juiz sim requisitar a instauração do inquérito policial do delegado, mas eu repito que o entendimento majoritário nos diz que no lugar de requisitar a instauração, deve o juiz se adstringir a aplicar o artigo 40, ou seja, tomou ciência da prática de um crime, encaminha um MP para que o MP adote as providências, ou seja, o MP que se quiser que instaure o inquérito, porque o órgão de acusação é ele. Mas é por isso que eu digo, então eu volto para o meu exemplo. Meu exemplo, eu, cidadão, vou até a delegacia noticiar o crime, o delegado se recusa a instaurar o inquérito. Quais as opções que o CPP me abre? O CPP nos diz que eu posso, então, interpor um recurso administrativo para o chefe de polícia, ou eu posso ir ao MP ou ao juiz, porque se eu convencer o MP ou o juiz da existência do crime, eles requisitariam a instauração do inquérito, o delegado seria obrigado a atender. Agora, lembra que em relação ao juiz, penso ser mais adequado àquilo que diz a doutrina majoritária. Ou seja, ainda que a pessoa vá direto ao juiz e relate a existência do crime, penso que o juiz deveria aplicar o artigo 40 do CPP. Ou seja, está lá na sua comarca, você passou lá no concurso, juiz de direito, na sua comarca, lá no interior. Chega a pessoa, vai lá dizer para você o crime que aconteceu. Você pega o depoimento, reduz a termo, aplica o artigo 40 e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, aí sim, ele poderá requisitar a instauração do inquérito perante o delegado, poderá o próprio MP instaurar um PIC, um procedimento investigatório criminal, ou pode o MP entender que já existe a justa causa e já oferecer a denúncia. Ou o MP entender que não é nada e promover o arquivamento daquelas peças de informação. Tá bom? Bom, meus amigos, outro ponto importante. Nesse ponto aqui ainda que nós estamos tratando, né, da indisponibilidade a gente viu que não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Aí que a gente puxou o gancho para perguntar, e deixar de instaurar o inquérito? Aí eu já disse, o delegado pode deixar de instaurar o inquérito se o fato for atípico. A dúvida é saber, e se for uma atipicidade material? Quando é uma atipicidade formal, não tem a menor dúvida. Quando é que eu tenho atipicidade formal? Quando o fato narrado não constitui crime. Atipicidade formal. Aí não tem a menor dúvida que o delegado tem um poder e dever de deixar de instaurar o inquérito. A dúvida é, e quando é atipicidade material? Ou seja, o fato constitui crime. Todavia, o fato constitui crime, mas, na prática, incide o princípio da insignificância. Ele furtou, mas furtou uma bagatela. Tem o delegado o poder e dever de deixar de instaurar o inquérito policial? Na prática é muito comum que o delegado nem registre informação nenhuma e simplesmente acabe resolvendo lá. Mas, tecnicamente falando, juridicamente falando, tem um delegado o poder e dever de deixar de instaurar um inquérito policial diante da atipicidade material da conduta? É um tema ainda polêmico, meus amigos. Embora eu entenda que sim, o delegado, por ser um profissional do direito, por ter formação, é um bacharel, passa em um concurso que atualmente é disputadíssimo, ou seja, é um profissional gabaritado, capacitado e poderia sim fazer esse juízo de valor em torno da insignificância. Há quem entenda que não, embora eu entenda que sim, a maioria ainda entende que não. Que quando se diz que o delegado pode deixar de instaurar um inquérito por conta da atipicidade da conduta, seria apenas a atipicidade formal e não a atipicidade material. Ainda é o entendimento majoritário, então cuidado com isso, tá bom? Volte comigo aqui para a tela. Me traz aí mais uma característica do inquérito policial. Mais uma característica, o inquérito policial, ele é discricionário. O inquérito policial, ele é discricionário. O que é, meus amigos, essa discricionariedade? Já bem, lá no direito administrativo a gente estuda que na discricionariedade a gente tem uma certa, o agente público, né, ele tem uma certa margem de liberdade, uma certa margem de atuação, e isso que caracterizaria essa discricionariedade. E aí, lembra inclusive que quando a gente fala nessa discricionariedade, nessa certa margem de atuação, margem de liberdade, claro que não é uma margem irrestrita, né, porque senão não seria discricionariedade, seria arbitrariedade. Então, na discricionariedade, o agente público não tem todos os elementos do ato administrativo vinculados à lei, como acontece no ato vinculado. Existe uma margem maior ali de liberdade para atuação, né?
E isso acontece aqui na condução do inquérito policial. Veja que, por exemplo, por força da discricionariedade, meus amigos, no inquérito policial nós não temos, embora seja um procedimento administrativo, nós não temos todos os passos do procedimento devidamente aprovisionados em lei, como acontece no procedimento judicial. Como assim? Por exemplo, no procedimento judicial, a gente vai ver oportunamente, todos os passos, né, estão previamente delimitados em lei. Então, tudo ali delimitado em lei. Então, primeiro o MP oferece denúncia, aí o juiz decide se recebe ou rejeita. Se o juiz receber, determina a citação. Citado o sujeito, tem um prazo para apresentar a resposta. Ou seja, tem o passo a passo. Aqui no inquérito policial, quando a gente diz que ele é discricionário, não existe isso. O CPP, ele aponta, a partir do artigo 6º, quais são os atos que podem ser praticados pelo delegado, só que a gente não tem, meus amigos, aqui uma ordem a ser seguida. Por exemplo, o que é que o delegado faz primeiro? Ele primeiro ouve a testemunha, ouve o investigado ou ouve o ofendido? Depende. Cada delegado adota uma rotina diferente e não tem um certo e um errado. E pode ser que o delegado vá mudando a sua rotina de acordo com o caso. Em alguns casos é mais interessante ouvir logo a vítima. Em outros casos é mais interessante ouvir logo a testemunha. Vai depender do caso. Em um, a vítima ainda está muito abalada para prestar o depoimento. Em outro, a vítima é uma pessoa que já tem ali problemas de memória, então quanto antes a gente for ouvi-la, melhor. Enfim, e está tudo certo. No procedimento judicial, não. A gente tem uma ordem a seguir. Né? Inclusive lá na audiência, a audiência tem primeiro você ouve o ofendido, depois as testemunhas arroladas pela acusação, depois as testemunhas arroladas pela defesa, colhe os esclarecimentos do perito, se for o caso faz a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, depois tem o interrogatório. Quer dizer, você tem uma ordem a ser seguida. E a violação dessa ordem pode constituir uma nulidade, e aí vê se é nulidade absoluta ou relativa, já antecipo que em regra é relativa, mas enfim, o fato é que no inquérito a gente não tem isso. Por quê? Por conta dessa margem de discricionariedade do delegado de polícia na condução da investigação. O delegado tem uma certa margem de liberdade para decidir quais provas vai produzir e em que momento vai produzir, em que ordem sequencial ele vai produzir. Agora, como eu dizia, discricionariedade não é arbitrariedade. Então ele tem uma margem de liberdade, mas obviamente a liberdade não é irrestrita. Então ele tem uma margem de liberdade para decidir quais provas vai produzir, mas obviamente não pode produzir uma prova ilícita, né? Então, é disso que a gente está falando. Falei aqui, produzir prova, a gente sabe que muitos chamam de elemento de informação e outros vão dizer que é uma prova, mas prova com valor relativo e por isso precisaria ser reproduzida durante a fase de processo. Tá? Mas voltando aqui, meus amigos, então o que mais que a gente tem? Então a gente tem essa discricionariedade, essa margem de liberdade do delegado na condução das investigações. Agora, essa discricionariedade, ela tem duas exceções. Tem dois casos nos quais o delegado é obrigado a adotar determinadas atitudes. Primeiro caso, quando a gente tem um crime que deixa vestígios. Quando a gente tem um crime que deixa vestígios, ele é chamado em doutrina de crime não transeunte. Nesse crime que deixa vestígios, meus amigos, vejam bem, em regra, o delegado ele deve determinar a realização do exame de corpo de delito, que é um tipo de exame pericial. Eu digo em regra porque o delegado ele só se desonera disto naquelas situações nas quais ele não tem como determinar a realização do exame. Então é um homicídio, você tem elementos de prova do homicídio, mas o corpo nunca foi encontrado. O exame de corpo de delito no caso do homicídio, a gente sabe, é chamado de exame cadavérico. Exame cadavérico é uma modalidade de exame de corpo de delito e o exame de corpo de delito, por sua vez, é uma modalidade de exame pericial. Então o corpo nunca foi encontrado, não tem como fazer ali o exame de corpo de delito, não tem como fazer o exame cadavérico. Mas fora isso, e tem outros casos, né? Lesão corporal, mas já ocorreu há algum tempo, só agora a vítima criou coragem porque estava amedrontada, com medo de represálias do agressor, só agora a vítima toma coragem, a vítima vai relatar o ocorrido, mas não tem mais como fazer exame de corpo de delito porque as marcas já desapareceram, né? Enfim, as consequências ali diretas, as agressões, enfim, os resquícios ali da agressão já desapareceram. Então é um crime que deixa vestígios, mas os vestígios já desapareceram. Então, mas eu repito, uma exceção à discricionariedade é o crime que deixa vestígio. Por quê? Porque o delegado, em regra, é obrigado a determinar a realização do exame de corpo de delito. Por que eu digo em regra? Porque, excepcionalmente, ele pode deixar de determinar a realização do exame de corpo de delito, nesses casos em que os vestígios desapareceram.
E outra exceção à discricionariedade é justamente, como nós já antecipamos, quando tem uma requisição do MP ou do juiz. Veja que aí a gente não fala em discricionariedade porque aí o delegado é obrigado a agir. Se vem um MP ou juiz e requisitam lá do delegado que ouça a testemunha, ele é obrigado a ouvir a testemunha, por exemplo. E aí, meus amigos, lembra que o delegado é sempre obrigado a ouvir, a atender a requisição? Não. Mas o delegado só se desobriga em duas hipóteses. Quais são essas duas hipóteses? Primeira hipótese, quando a requisição for, o cumprimento da requisição for impossível, ou seja, tem impossibilidade fática, então requisita que ouça a testemunha. Só que a testemunha nunca foi encontrada. O delegado envidou todos os esforços e não conseguiu encontrar. Então, primeira hipótese em que o delegado se desobriga de atender a requisição do MP ou do juiz é quando essa requisição do MP ou do juiz ela é uma requisição que está ali eivada de impossibilidade fática. E a outra hipótese é a impossibilidade jurídica. Impossibilidade jurídica é ilegalidade. Ou seja, o delegado ele se desobriga de atender a requisição do MP ou do juiz quando for manifestamente ilegal. Agora veja, manifestamente ilegal. Por exemplo, um promotor requisita do delegado que faça interceptação telefônica sem autorização judicial. Bom, aí é manifestamente ilegal. Aí é óbvio que o delegado não vai atender. Então, repetindo, para a gente fechar isso aqui. Por hoje a gente vai fechar aqui nessa quarta característica, a gente vai voltar no próximo encontro com mais características do inquérito policial, mas hoje a gente vai fechar nessa quarta característica que é a discricionariedade. A gente já disse que o inquérito ele é escrito, que ele é dispensável, que ele é indisponível e que ele é discricionário. E aí nessa discricionariedade a gente diz que tem duas exceções. Primeiro, quando o crime deixa vestígios, porque aí ele é obrigado a realizar o exame de corpo de delito, salvo impossibilidade de fazê-lo, ou seja, salvo quando os vestígios já desapareceram. E outra exceção à discricionariedade são ali as requisições do MP ou do juiz, que o delegado é obrigado a atender, salvo impossibilidade fática ou jurídica, ou seja, salvo impossibilidade fática ou manifesta ilegalidade, como no caso de uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Tá bom? A gente fecha aqui nessa característica, volte comigo aqui para a tela. Então a gente falou aqui da introdução, né, falando da persecução criminal, do conceito de inquérito policial, da natureza jurídica, das atribuições, da finalidade, das características, e nas características a gente parou aqui na discricionariedade. A gente volta no próximo encontro concluindo essas características e trazendo mais tópicos sobre o inquérito policial. Mais uma vez foi um prazer, meus amigos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.